Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me libertou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da divina vontade, minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas sobre vossos olhos maternais. 20 de março de 1899. O mundo foi reduzido a um estado tão triste porque perdeu sua subordinação aos líderes, primeiro a Deus. Esta manhã, Jesus me transportou para fora de mim e me mostrou muitas pessoas, todas em discórdia. Oh, quanta dor Jesus sofreu! E vendo sofrer muito, implorei que me compartilhasse suas amarguras. Mas como ele ainda quer punir o mundo, Jesus não quis derramar as suas amarguras em mim, mas depois de orar e reparar, ele pagou um pouco, derramou suas amarguras pelo contentamento que sentia. Depois, levantando-se um pouco, ele me disse: a causa que o mundo reduziu a esse triste estado é de ter perdido a subordinação aos líderes. E como a primeira cabeça é Deus, a quem eles se rebelaram, consequentemente, eles perderam toda a sujeição e dependência da igreja, das leis de todos os outros que se chamaram líderes. Ah, minha filha, o que acontecerá com tantos membros infectados por este mau exemplo dado por aqueles que dizem líderes? Ah, minha filha, o que acontecerá com tantos mentes infectados por mau exemplo, dado por aqueles que se dizem líderes, ou seja, pelos superiores, pelos pais ou por tantos? Eles chegarão ao ponto que nem pais, nem irmãos, nem reis, nem príncipes serão conhecidos como líderes novamente. Estes membros serão como tantas víboras que se envenenarão, portanto, você vê como são necessárias punições neste tempo e a morte quase destrói essa raça de pessoas, líderes, para que aos poucos se restaurem, aprendam às custas dos outros a serem humildes e obedientes. Então, deixe-me fazer isso. Não quero me opor a fazer as pessoas me castigarem. Jesus, ao ver as pessoas sendo castigadas, sofre, mas é necessário para o bem delas, pela possibilidade de conversão proveniente dos castigos. Desse trecho de hoje, eu de manhã cedo vivi essa situação. Desde que eu acordei umas 3 e pouco da manhã. Jesus me colocou para ver o que estava acontecendo no mundo. Aí eu vi a situação aqui do Brasil, dos nossos líderes, governantes, vi o que está acontecendo, as guerras, os conflitos que estão tendo fora do Brasil. Ele me colocou para enxergar toda essa situação de desordem que está no mundo, né? Que está aqui, está no mundo. E eu falei assim, Jesus, eu vou rezar com o Senhor por eles. E durante o texto que eu rezei aqui agora, pela manhã, Jesus também me colocou tudo isso que está acontecendo, as guerras, os conflitos. E, por incrível que pareça, agora eu vou e escolho esse trecho do livro do céu. Então eu vi que realmente Jesus eles nos inspira ao o que nós vamos reparar, o que nós vamos rezar aquele dia. E é isso que ele fez hoje, que eu ficasse em vigília sobre a situação dos líderes, né? A começar por nós mesmos, os pais, dentro de casa, que a gente primeiro tem que louvar e agradecer a Deus. Então, Deus em primeiro lugar na vida de qualquer pessoa. Então, se Deus está acima de qualquer coisa aqui na minha casa, muito mais fácil meus filhos de me obedecerem, porque eu já estou em obediência ao meu superior, que é Deus, né? Aí eles vão saber que eu tenho um superior. Aí, quando a pessoa não obedece, ela não tem essa hierarquia, os governantes mesmo, que eles não são movidos por Deus. Eles não têm Deus como governante. Eles falam da boca para fora,
porque na hora de agir na sua vida, eles estão vivendo em pecado mortal. Como uma pessoa em pecado mortal pode ser uma pessoa que está sendo guiada por Deus? Então, o que acontece? A pessoa em pecado mortal, ela não está em obediência a Deus. Então, os seus subordinados, eles não vão ficar obediente a Ele. Porque se os líderes políticos, os padres, os sacerdotes, né? Os pais de família, se eles realmente obedecerem a Deus, colocarem Deus como líder deles, com certeza os seus subordinados vão enxergar aquela obediência e eles vão obedecer. Eles vão sentir que aquela pessoa é obediente a Deus. Então, é isso que Jesus me colocou hoje dentro do meu coração para me rezar o dia inteiro para todas essas pessoas que estão de frente em liderança, para que eles se convertam a Ele, para que eles em primeiro lugar, sempre procurem a Ele quando for fazer qualquer resolução, para que eles possam governar conforme a vontade de Deus. Então é isso. Fiat, bom dia. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Esse é o trecho 14. Trecho 14, não. Esse é o trecho 2 do volume 14. 9 de fevereiro de 1922. O corpo dilacerado de Jesus é o verdadeiro retrato do homem que comete pecado. Jesus, na flagelação, ele teve sua carne rasgada em pedaços. Uma praga inteira foi reduzida para restaurar a vida do homem novamente. Encontrando-me em meu estado habitual, eu estava seguindo as horas da paixão, e meu doce Jesus, enquanto o acompanhava no mistério de suas dolorosas flagelações, mostrou-se todo despido, seu corpo despojado, não apenas de suas roupas, mas também de sua carne. Seus ossos poderiam ser numerados um por um. Sua aparência não era apenas de partir o coração, mas horrível de se ver, o que instilou medo, reverência e amor juntos. Então, a Luísa viu Jesus exatamente como ele ficou na paixão, né? Puro osso, como falam, né? Os ossos ficaram expostos. A carne do corpo dele foi toda arrancada. Então, Jesus foi reduzido a, vamos dizer assim, né? Humanamente, no corpo dele, a um nada. A um nada. Ele ficou em pedaços. Muito triste, né? Muito. Imagina a Luísa ver uma cena dessa, porque ela estava meditando as horas da paixão e ela contemplou, né? Ela viu Jesus naquele estado. Então ela sentiu medo, reverência, né? Muita reverência para esse nosso Deus, por tanto amor, né? E amor. Então tudo isso misturado, todos esses sentimentos. Aí ela fala: eu me senti idiota diante de uma cena tão comovente. Eu gostaria de fazer, quem sabe, o que para levantar meu Jesus, mas não sabia como fazer nada, né? A visão de suas dores me deu a morte. Nossa, para você ver. E Jesus, com toda bondade, disse: minha amada filha, olhe para mim, com cuidado, para conhecer minhas dores em profundidade. Então, ele mostrou a realidade para ela, né? De tudo o que ele passou. Então, olhe para mim, não tire o seu olhar de mim por você, de repente, né? Sentir a sua natureza tremer de medo. Tanta coisa, né, que se vem diante de uma cena dessa, mas ele falou, não, eu fiz isso para você conhecer minhas dores em profundidade, para você ver a que estado que eu fui reduzido. Meu corpo é o verdadeiro retrato do homem que comete pecado. Aí ele fala para ela, olha o que o pecado fez com o meu corpo. O pecado me deixou assim, ó, arrancou a minha carne, a ponto de meus ossos ficarem expostos. O pecado tirou todo o meu sangue. O pecado me causou feridas em todos os meus corpos, em toda parte do meu corpo, chagas em todas as partes,
Não teve nenhuma parte que não foi poupada. Olha só como que o pecado é terrível, como que o pecado ele degrada o ser humano. Olha só o que que o pecado é de verdade. O pecado é isso. O pecado é morte, o pecado é dor. O pecado, olha o que que o pecado fez. O pecado despiu das vestes da minha graça. E eu, para devolvê-lo novamente, me despi das minhas vestes. Então Jesus fez o contrário, né, para reparar, né? Se o pecado, né, despe, tira a graça, né, igual o pecado, a queda, né, do Adão, tirou toda a graça, né? O Adão recebeu toda a graça de Deus, da divina vontade. Só que aí o pecado tirou isso, né, despiu isso. E Jesus, para devolver, se despiu das suas vestes. Então, com a humanidade de Jesus, ele reparou aquilo que o homem perdeu na dimensão da graça. O pecado deforma, ó, e embora seja a criatura mais bonita que saiu das minhas mãos, ele se torna mais feia e suga e repugna. Eu era o mais bonito dos homens, e para restaurar a beleza do homem, posso dizer que minha humanidade assumiu a forma mais feia, entendeu? Então, para devolver para o homem a plenitude da beleza divina, o Senhor foi lá no pior da humanidade, né? Vamos dizer assim. Ele se tornou o mais feio, né? Aquele que era o mais belo e se tornou o mais feio para devolver a beleza para o homem. Olhe para mim como sou horrível. Fiz-me por meio de cílios esfolar a pele para não me conhecer mais. O pecado não apenas tira a beleza, mas forma feridas profundas. Então, o pecado destrói, né, gente? O pecado fere a alma. O pecado vai no mais profundo. O pecado corrompe o coração. Destrói o coração todinho. Olha para você ver, mas forma as feridas profundas, podres e gangrenadas que roem as partes mais íntimas, consomem rumores vitais, de modo que tudo o que faz são mortos, obras esqueléticas. Arrebata a nobreza de sua origem, a luz de sua razão, ele se torna cego, e eu, para preencher a profundidade de suas feridas, tive minha carne despedaçada, para restaurar a gente no mais profundo daquilo que o pecado causou, Jesus foi também no mais profundo do sofrimento, se reduzindo mesmo a nada, não foi poupado de nenhum sofrimento. É que ele se reduziu, né? É doloroso ouvir Jesus falar isso, né? Reduziu-me a uma praga inteira, e ao derramar o sangue nos rios, fiz com que os rumores vitais fluíssem em sua alma para restaurar sua vida novamente. Ah, se eu não tivesse em mim a fonte da vida de minha divindade, que como toda dor que minha humanidade me causou, substituiu minha vida, eu teria morrido desde o início de minha paixão. Olha só isso aqui. Ah, se eu não tivesse em mim a fonte da vida de minha divindade, né? Que com toda a dor que minha humanidade me causou, substituiu minha vida, eu teria morrido desde o início de minha paixão. Agora minhas dores, meu sangue, minha carne caída estão sempre no ato de dar vida ao homem. Então, por meio das dores de Jesus, por meio do sangue de Jesus, por meio da carne de Jesus que foi desfolada, que caiu, né? Todos esses atos, cada gota de sangue, cada pedaço da carne de Jesus, cada fragmento, tudo isso é para dar vida ao homem. Tudo isso é para dar nova vida ao homem. Tudo, tudo, tudo. Nada ficou desperdiçado na ordem da graça de Deus, na paixão de Jesus. Tudo é para resgatar o homem, é para ir ao encontro do homem. Cada dor de Jesus tem um significado. Cada dor de Jesus, cada tipo de flagelação que ele sentiu, está ligado a um tipo de pecado, né? Está ligado a um tipo de pecado que nós causamos nele. Então tá tudo reparando o mal, um tipo de mal. Mas aí ele fala uma coisa muito dura, né? E o homem rejeita meu sangue para não receber vida, pisoteia minha carne para permanecer ferido. Então, o homem continua se rebelando, né? Mesmo tendo Deus se sacrificado tanto, ter dado todo o sangue dele, não poupado nada para o homem, tudo como ele devia fazer é aceitar esse presente.
Tudo que o homem devia fazer é tomar parte desse sangue. É não deixar esse sangue caído no chão, é pegar esse sangue e tomar para si, né? Cada um tomar para si esse sangue, porque foi derramado para cada um de nós. E o que que acontece? Muitos vão lá e cospem mais ainda nele, pisoteiam a carne dele mais ainda, a carne dele que já está ali é, reduzida a pedaços para cada um. O homem é capaz de ir lá e esmagar aquela carne ainda e se permanecer ferido, porque quando faz isso, quando se rejeita o amor, a misericórdia, a graça de Deus, está fazendo mal para si mesmo. Está fazendo mal para si mesmo, porque ali naquele sangue, naquela carne, tem vida para nós, tem sentido para a nossa vida. Se a gente rejeita aquilo que ele nos dá, é burrice, sabe? É querer permanecer doente pro resto da vida, porque ali está o remédio. Em Jesus está o remédio para nós. Nas chagas de Jesus está o remédio para a nossa vida, para a nossa alma, para a gente curar de todas as nossas paixões, de tudo aquilo que não vem de Deus, de tudo aquilo que é da nossa vontade humana contaminada, que tem que ser rompido. Então, é na paixão de Jesus, é em Jesus é que a gente recebe a cura, o remédio para a nossa alma. Rejeitar isso, ou dizer eu não quero, ou dizer não preciso, sei lá, é como pisotear no Senhor. Fingir que não está ouvindo, fingir que não é com a gente também é uma forma de pisar nele. Essas palavras não são para mim, é pisar em Jesus. Aí eu não preciso de cura nenhuma, é pisar em Jesus, é pisar nele. Então, se Jesus está dando o sangue dele para nos dar vida, é o melhor alimento que tem, é se alimentar do próprio Deus. Não tem coisa melhor. E muitas vezes a gente não quer o que é divino, porque a hora quer e hora ainda quer algo da carne ainda, algo que só causa mais ferida ainda, e quer permanecer doente, comendo aquilo que sabe que faz mal. Já sabe que a comida faz mal, já sabe que aquele alimento ali que está comendo faz mal. Já sabe que aquela realidade ali está fazendo mal. Sabe onde tem a cura, mas não quer abrir mão, não quer abrir mão, quer continuar se entupindo, se entorpecendo, se intoxicando do mal. Isso é pisoteando o nosso Senhor. Quando a gente não quer abrir mão da vontade humana, de uma vontade humana, de um apego também que a gente tem, porque às vezes não é só pensar em quem ainda não quer saber de Jesus, não, olhar para nós, né? Todas as vezes que eu deixo de fazer meus, viver na divina vontade, vamos dizer assim. Todas as vezes que eu opto por fazer a minha vontade, por menor que seja, às vezes até para fazer algo bom, mas é minha vontade, está claramente explícito para mim, que é minha vontade. Que Jesus quer outra coisa de mim, ele deixa bem claro, ele não deixa a gente na dúvida, na confusão. E se eu opto ainda pela minha vontade, eu estou também pisoteando nele. Eu estou renovando a paixão dele também. Eu estou sendo cruel com ele, porque eu já sei desse amor. Eu já sei o quanto esse sangue é importante. Eu já sei o quanto que Jesus é maravilhoso. Eu já sei o quanto que beber daquilo que é divino é melhor. Mas se eu ainda fico com minhas dúvidas, com meus pensamentos, com meu achismo, é uma forma também de pisotear no Senhor. É uma forma também de negar tudo isso aqui. É uma forma de ser ingrato aqui, ó. Como eu sinto o peso da ingratidão. Tá vendo? É a ingratidão. Tô sendo ingrato. Tô sendo ingrato com o Senhor. Por tanto amor. Que a gente tá bebendo de uma verdade muito grande. A gente tá bebendo da verdade. Da verdade. E então, quando a gente ainda quer ficar com as outras verdades, com nossas opiniões, não quer abrir mão, aí isso eu não faço. Isso eu não vou fazer. Isso não dá para mim fazer. É uma forma de ser ingrato com Jesus. E Jesus, olha só, Jesus se joga nos braços dela, né, da Luísa, e começa a chorar. Então, Jesus chora por toda essa ingratidão do homem. Aí pergunta para cada um de nós: e você, meu filho, minha filha? O que você vai me dar? Vai me dar seu coração? Vai ser grato comigo? Vai corresponder a tudo isso? Eu segurei no meu coração, mas ele estava chorando muito. Que agonia ver Jesus chorar, né? Eu gostaria de sofrer alguma dor por não fazê-lo chorar. Então eu tive pena dele, beijei suas feridas, sequei suas lágrimas,
E ele, como consolado, acrescentou: Você sabe como eu faço isso? Como o pai que ama muito seu filho. Esse filho é cego, deformado, coxo. E o pai que o ama, a loucura, o que ele faz? Ele esvazia os olhos, nossa, rasga as pernas, descasca a pele e dá ao filho e diz: Estou mais feliz em ser cego, coxo e deformado, desde que eu te veja, minha filha, que você veja, que você ande, que você é linda. Olha só, gente, isso. O que falar, né? O que falar? Ele se tornou, é como se ele dissesse o seguinte: Eu assumi a sua cegueira para devolver a luz dos seus olhos. Eu assumi a sua deformidade para te fazer caminhar de novo. Eu deixei rasgar a minha carne para devolver a sua beleza, a beleza da ordem natural, do que você foi feito na dimensão divina. Eu esvaziei de mim todo, tirei todo o meu sangue para te encher do meu sangue. E eu faço isso com gosto, porque ver você feliz, ver você linda, lindo, ver você reconstruído, para mim já é meu presente. Não me importa tirar de mim para te dar, não me importa tirar de mim para te dar. Não importa. Se eu tiver que esvaziar de mim por completo para te dar, a minha felicidade é essa, de te ver renovado. Ó, quão feliz é aquele pai que vê o filho olhando com os olhos, andando com as pernas e coberto de beleza. Mas qual seria a dor do pai se ele visse que seu filho ingrato joga fora os olhos, pernas, pele e fica feliz por permanecer feio como é? Ah, não, misericórdia, né? Depois do Senhor tá dando tanto pra gente, a gente querer continuar cego, né? E tá dando pra nós a claridade de ver as coisas na divina vontade, da forma que Ele quer. E a gente quis preferir ser cego, tampar os olhos pra verdade do que tá nos mostrando. Querer continuar cambaleando, aleijado, só nos dando perna pra gente andar, pra gente dando asa, né? Ele dá até mais, ele dá asa pra gente voar, pra gente ser levado dessa terra, pra gente viver na dimensão divina, olhando na mesma direção divina. Já pensou a gente negar tudo isso? Ah, não, misericórdia, né? Querer permanecer feio. Sem que a gente só pode permanecer belo e ser aquilo que Deus quer por meio dos méritos de Jesus. Só Ele pode, só os olhos dele pode curar os nossos. Só o corpo dele chagado pode curar o nosso corpo. Não adianta buscar em outro lugar, não tem outro lugar. Não tem lugar melhor. Só em Jesus a gente consegue ser preenchido. A gente consegue ser curado, a gente consegue ser libertado, a gente consegue ser transformado. Só no Senhor. O Senhor está dando isso para nós. Ele está dizendo: toma, toma o meu sangue, meu filho. Toma a minha pele para te revestir. Toma os meus olhos, toma as minhas pernas, toma os meus pés, toma as minhas mãos. Toma cada parte minha, não te nego nada, eu me dou todo para você. Eu me dou todo, só preciso que você aceite. É maravilhoso, gente, maravilhoso. Aí ele fala: Eu sou desse jeito, né? Eu sou assim. Pensei em tudo, mas eles ingratos formam minha dor mais amarga. Então eu sou desse jeito, eu dou tudo. Eu sou aquele que dá tudo. Eu sou aquele que sou capaz de ir ao extremo para dar tudo. Não nego nada. É assim que ele é. Mas se a gente não é ingrato, se a gente não corresponde sendo do mesmo jeito, ele chora essa amargura. Isso causa uma dor muito grande para ele, a não correspondência, a ingratidão. Não querer ser como ele é uma ingratidão muito grande. Não querer imitar ele é uma ingratidão muito grande. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, O filho? Senhor vem dar luzes a Luiz sobre o sofrimento, né? Porque ela via naquela manhã o confessor, né? E via Jesus e São José e dizia ao confessor que ele estava prestes a receber tudo que ele queria, né? O que ele queria. Então, põe-te na obra,
né? Faça a obra, põe-te na obra, e o Senhor está pronto a dar-te a graça que queres. E deu, né? Porque a gente sabe que os confessores dela, um já é santo, os outros devem estar a caminho, né? Porque se viveram, entenderam a obra do livro do céu, se santificaram, né? Então, e ela vai e pergunta a Jesus como que ele conseguiu, na paixão dele, eram dores, muitas dores, né? Ele sentia uma dor, acabava uma, vinha outra dor. Pior ainda, né? Eram murros, eram escarros, escarravam dentro da boca dele, era coisa assim, impensável, da frieza e a dureza, né? Do ser humano. Era o pecado, né? Naquela hora, os judeus estavam infligindo o pecado da humanidade. Então, ele explica que ele queria que o sofrer divino é esse, né? Quanto mais sofre, mais se quer sofrer. O que não acontece conosco, porque nós não queremos sofrer. Nós recusamos o sofrimento. E aí, ele está explicando aqui que nós temos que aceitar. Não é ser uma pessoa masoquista, não é se infligir dores que o Senhor não nos pede. Então, há uma diferença de a gente mesmo se infligir dores e aceitar as dores que o Senhor quer nos dar. É muito diferente. Porque quando a gente está infligindo dor a gente mesmo, como tantas mortificações aí que são coisas até absurdas, né? Quando eu li o livro da Mariana, Madre Mariana, ela comia no chão, aí eu ficava pensando, meu Deus, pensa isso hoje, né? Os quantos germes, quantos vermes, quanto ela tentava contra a própria saúde dela, né? Então, talvez não é isso que Deus quer. O que Ele quer, Ele dá. O que Ele quer de nós, Ele dá para poder receber. Então, por exemplo, você tem um filho com síndrome de Down. Então, aquele filho tem que ser amado, tem que ser respeitado, tem que ser. E ele vai devolver amor aos trilhões, né? Porque a síndrome de Down é muito amorosa, todos são muito amorosos, né? Se você tem, igual o meu caso, eu tenho uma filha com transtorno de borderline. Então, assim, no começo, quando o sofrimento dela foi muito grande, até que a gente conseguisse descobrir que parecia que era, como é que eu vou dizer? Era pirraça, que era coisa da cabeça dela, a gente não conseguia entender aquilo. Mas o dia que eu consegui entender, que nós conseguimos compreender o que ela padecia, o sofrimento que ela tinha, né? Então, daí foi agora um passo para conseguir depois aceitar, né? Aceitar. É uma coisa incurável, um transtorno, é para a vida toda. Então, conviver, aceitar e conviver e amar, né? Porque ela, assim, a semelhança da síndrome de Down, é uma pessoa hiper amorosa, super amorosa, com todas as debilidades que esse transtorno traz para ela é uma pessoa muitíssimo amorosa. Dificílimo conviver com ela. Mas quando você aprende a conviver, a aceitar as debilidades, e você vê que riqueza que tem ali, que ser humano, como que Deus parece um cristal, sabe? E depois de limpa as pedras, né? A sujeira de fora, você vê lá dentro, puro cristalino, maravilhoso. Então, eu acho que o que Jesus quis dizer aqui, que a gente começa a aceitar como ele, né? A dor, aquela dor foi tão boa que você quer mais dor e para purificar mais, porque diz que na família que tem uma pessoa que tem uma debilidade assim, né? Vamos pôr entre aspas, uma doença, mas não é uma doença, né? Uma coisa, um distúrbio, uma coisa que não funciona como funciona para todo mundo. Então, quando aquilo ali purifica toda a família, né? Purifica no passado a nossa família e purifica muito mais no futuro a nossa família. Serão pessoas espiritualmente muito mais elevadas, alcançarão muito mais voos, né? Porque eu aqui no presente estou aceitando.
estou vivendo este problema sem recusar, sem querer. é, Antigamente, talvez as pessoas internavam as pessoas, né? Internavam, deixavam lá nos manicômios, as pessoas abandonavam. Hoje em dia ainda acontece, né? Muita gente abandona, mas quando a gente ama, começa a amar e a entender e fazer o possível para compreender aquilo que Deus quer. Esse é o sofrimento que Deus quer para mim. É essa cruz que Deus quer para mim. E essa cruz é que Ele quer que eu dê conta dela. Porque se eu der conta dessa cruz, eu terei ajudado muitos no passado, no presente, que agora é onde eu estou vivendo, e no futuro. Então, na divina vontade, viver na divina vontade, aceitar o sofrimento e viver ele com alegria, mas não é ser masoquista, não é buscar sofrimentos, é aceitar sofrimentos. É diferente. Aceitar os sofrimentos que o Senhor nos queira dar. E vão ser muitos, né? A gente, quando reza lá no texto dos mistérios gozosos, Nossa Senhora fala. Eu não sei, não lembro mais em qual mistério que ela fala. E os sofrimentos em que você não será poupada. Então, nós não seremos poupados, nós teremos sofrimentos, né? Porque é assim, nós estamos aqui numa prova, num teste. Então, teremos sofrimentos. E a partir desses sofrimentos é que nós vamos conseguir o, a nossa salvação, né? E como é que fala assim, o nível, né? A escala de estar mais perto de Deus ou não. Como tem os arcanjos, tem os querubins, os serafins, tem a escala de anjos, tem os anjos que estão mais próximos de Deus, né? E tem os anjos que estão aqui mais próximos da terra. Então, também tem uma escala assim para os humanos, né? Aqueles santos divinizados que vão ser os da divina vontade, tem os santos que foram santos na vontade de Deus e tem, né, as pessoas que conseguiram entrar, né? Então, assim, vai ter graus, eu penso. Pessoas mais próximas daquela luz maravilhosa, daquela alegria, quer dizer, vão ser graus de alegria, tudo vai ser bom. Mas, assim, vai ter pessoas que vão conseguir um grau mais elevado. Então, é isso que eu queria deixar aqui. Vamos aceitar cada dia a cruz que o Senhor nos dá, seja ela como for, né? Como for, não vamos questionar. Vamos sempre dizer, Fiat, estou aqui, Senhor, glória seja dada, né, ao seu nome, graças a Deus que estou passando por isso, graças a Deus que isso aconteceu, e mesmo que pareça uma coisa muito ruim, isso acontece todos os dias na vida da gente, todos os dias, mas nunca praguejar, nunca desanimar, nunca desesperar, sempre dar glórias a Deus. Glórias a Deus. Em nome do É Pai que me isso. criou, em nome Isso. do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. O ato mais belo é o abandono na vontade de Deus. Encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus não vinha. E eu estava pensando entre mim qual seria o ato mais belo e mais aceito a nosso Senhor, que pudesse mais facilmente induzi-lo a vir. A dor das próprias culpas ou a resignação? Enquanto eu estava nisto, assim que veio, me disse: Filha, o ato mais belo e que mais me agrada é o abandono em minha vontade, mas tanto que não se recorde que existe o próprio ser, senão que tudo para ela seja o divino querer. Ainda que a dor das próprias culpas seja boa e louvável, mas não destrua o próprio ser, não destrói o próprio ser. Ao contrário, o abandonar-se todo em minha vontade destrói o próprio ser e readquire o ser divino. Então, a alma, ao abandonar-se em minha vontade, me dá mais honra, porque me dá tudo o que eu posso exigir da criatura, e venho a readquirir em mim o que de mim havia saído.
E a alma readquire o único que deveria readquirir, a Deus, com todos os bens que o mesmo Deus possui. Só que, até que a alma está de todo na vontade de Deus, readquire a Deus. E se sair da minha vontade, readquire seu próprio ser, junto com todos os males da corrupta natureza. Então a Luísa estava nesse trecho, ela estava assim, querendo que Jesus viesse, né? Querendo, ele não vinha e ela queria muito que ele viesse. Então ela está assim, o que que eu posso fazer para Jesus vir? O que mais atrai, o que pode atrair Jesus para ele não resistir e vir? Né? Ela ainda pensava muito nela. Ela ainda pensava muito nela. Ela queria a vontade dela. A vontade dela era que Jesus viesse. Ela tinha ainda o eu. Eu quero Jesus. Eu quero que ele venha. Né? Era volume 8. Ela ainda está ainda, né? Ele está ainda purificando a alma dela, ensinando ainda, né? Ainda está no início do processo. E ele ia, aos poucos, ele vai corrigindo, né? Tudo que ele fez, exatamente como ele fez, tudo que Luísa falava, tudo era vontade divina. Ele, ele fez de uma forma perfeita, perfeita, ordenada. Então, se ela está nesse estado ainda com vontade ainda de não, ainda não se abandonou totalmente, é porque ele não queria que ela entendesse. Até esse momento, não era a hora dela entender exatamente o que ele queria. A gente tem que lembrar que ele estava devolvendo o dom que Adão perdeu. Ela é a depositária, ela é a primeira a receber o dom de volta. Então, quando Adão se subtraiu da vontade de Deus, a gente perdeu muita coisa. Perdemos o dom de viver, o dom da divina vontade, perdemos a filiação divina, perdemos a ciência, o dom da ciência infusa, vários dons que Adão tinha, perdeu. Então, a herança que ele deixaria para nós foi perdida quando ele se subtraiu da vontade divina. Não quis fazer a vontade de Deus, não passou, né? Não se submeteu, não obedeceu à vontade de Deus, que era não coma a fruta. Então, a herança que ele nos deixaria, dom da divina vontade, filiação divina, tudo foi perdido. E aí nós recuperamos a filiação divina quando houve a redenção, no fiat da redenção. E através do batismo, né, pelo Espírito Santo, fomos de novo, recuperamos a nossa filiação divina, mas como filhos adotivos. E aí no terceiro fiat, que é o fiat da santificação, a gente recuperou o dom da divina vontade. Mas todos têm todo o fiat da criação tinha um depositário, Adão. O fiat da, o fiat da redenção, né? Todos os bens do fiat da redenção foram depositados em Nossa Senhora. E todos os bens do fiat da santificação foram depositados em Luísa. Então, né, é uma obra de arte. Foi um trabalho divino, um trabalho de mestre perfeito que Jesus fez com a alma da Luísa para devolver o dom da divina vontade, que é a graça das graças. É o maior bem que a gente perdeu, o maior foi o dom da divina vontade. Então, para recuperar esse bem, Jesus fez esse trabalho de mestre, trabalho divino, que só Deus pode fazer. Tudo que ela falou, cada linha que ela escreveu, cada vírgula, tudo muito ordenado, não tem nada fora do lugar. Se ela ainda tinha o eu, é porque era para ela ter, nesse momento, dessa parte. Aí ela quer, né, uma ação que mais agrada a Deus. Eu me resignar à situação, aceitar a vontade dele, aceitar o que está acontecendo, né, com amor, aceitar a vontade de Deus, me abandonar completamente.
ou a dor das próprias culpas, ou eu ficar chorando, lembrando das minhas culpas e pedindo a Deus a dor dos meus pecados e ficar remoendo o passado e pedindo a Deus que eu chore, que eu tenha a mesma dor que ele sentiu quando eu pequei. Qual é a maior? Qual o que mais agrada a Deus? O que vai, né, atrair mais a Jesus? Aí ele fala: o ato mais belo, o que mais me agrada, eu abandono em minha vontade. Eu abandono total na vontade de Deus. O abandono completo. Eu viver completamente sem o eu. Que não se recorde mais que eu exista, senão que só exista a vontade de Deus. O que Ele quer é o que eu quero. Então eu aceito, eu me submeto ao que Ele quer e eu vivo com a própria vontade dEle. Não é só submeter, o que Ele quer de nós hoje, nesse tempo, é que a gente tenha a própria vontade dEle reinando em nós, que seja Ele vivendo em nós. E a gente vai assistir o que Ele vai fazer. A gente vai ficar como se eu estivesse no cinema, assistindo lá na primeira fileira, lá, ou a cadeira que você mais gostar, assistindo a sua vida passar na sua frente. Eu fico olhando o que Jesus está fazendo comigo. Fico olhando e assistindo de boca aberta. Meu Deus, incrível o que o Senhor está fazendo. Incrível, incrível, incrível. Eu fico batendo palma, aplaudindo, louvando a Deus. Lindo, lindo, lindo. Tudo que o Senhor está fazendo, eu acho lindo. O filme da minha vida agora. Como é lindo esse filme que está passando na minha frente. Que seja que... Não importa se tem um sofrimento, se tem uma dificuldade, se tem um sacrifício que eu tenho que fazer. Não importa, eu fico achando lindo. É lindo, é um filme maravilhoso. Eu fico de boca aberta assistindo. O que passa na minha vida, completamente abandonada. O que Ele quer é o que eu quero. Ah, sim, é assim que o Senhor quer? Amém, que seja feita a vossa vontade. Nossa, ficou lindo desse jeito. Hoje eu acordei pensando em fazer uma coisa, mas o Senhor mudou os planos. Que lindo, ficou lindo. Um exemplo hoje. Hoje eu falei ontem, Senhor, me acorda bem cedo amanhã. Me acorda bem cedo porque eu fiquei pensando, a Aline me pediu para fazer essa meditação aqui da escola. Aí eu tenho que fazer outra coisa, outra meditação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Fiquei pensando, né? Pensando, é a vontade de Deus, porque Ele que pediu, né? Ele que pediu. Eu vejo Jesus nas pessoas. A Aline me pediu, Jesus me pediu para poder falar aqui um trecho. E aí tem outras coisas que a gente está preparando para o congresso, eu tenho que fazer a meditação e tudo. Aí tem as partilhas da casa, da casa onde eu partilho o trecho que eu estou lendo. E eu tinha que levar meus filhos na casa da babá, eu faço as orações de manhã, eu tinha que, foi o que eu pensei, né? Eu pensei assim, essa é a vontade de Deus, que é o meu trabalho, né? Eu tenho que fazer o meu trabalho aqui da empresa que eu trabalho. E Jesus mudou tudo, os planos, mudou tudo. Eu não acordei cedo, acordei, mas fiquei rezando, meio dormindo, conversando com ele. Quando eu vi, já era 7 horas da manhã. Meu esposo acordou e falou, eu vou levar os meninos na casa da babá. Você não vai levar, eu que vou levar. E eu pensei que não ia ter muito trabalho para fazer na empresa, apareceu um monte de trabalho. E eu fui ler o processo super complicado. Quando eu comecei a ler, eu comecei a entender tudo. Eu falei, Senhor, que lindo. Meu Deus, como é lindo olhar o Senhor trabalhando. Eu fiquei assistindo Jesus trabalhar. Falei, Jesus, que lindo. É assim, eu entendi agora esse processo. Um negócio muito complexo. E eu entendendo, eu falei, nossa, incrível, estou de boca aberta. O senhor lendo esse processo. Tô boba. E aí eu pensei assim, aí eu pedi ajuda para o meu colega, e ele falou, faça desse jeito. Eu falei, tá bom, vou fazer desse jeito, meu chefe. Faça desse jeito, eu fiz. Quando eu fiz, ele falou assim, não, eu mudei de ideia, vou fazer dessa outra forma. Eu falei, tá bom, vou fazer. E aí eu vou seguindo o fluxo, eu não caço confusão.
Eu não procuro. Ah, não, mas que absurdo. Ele pediu para fazer assim, eu fiz, agora ele muda. Eu tô cheia de coisa aqui para fazer. Eu tenho que fazer outras coisas. A Aline me pediu isso, a Aline me pediu aquilo. E eu tenho que fazer isso, eu tenho. E, nossa, meu Deus, eu não vou conseguir fazer tudo. Nossa, não vai dar tempo. E eu ficar estressada e caçando confusão. Segue o fluxo, é um rio que tá correndo. Segue, tá seguindo. Eu tô seguindo. O que acontecer, eu vivo assim, totalmente abandonada, sem ficar caçando confusão. Ah, mas, nossa, mas a Aline falou, eu tenho que fazer logo, tem que ser logo cedo, porque senão, nossa, fica com medo, com culpa. Não. Jesus falou nos outros textos aí que ela leu, é, tirar a veste de Adão, culpado. Tirar a veste de Adão culpado e vestir a veste real da divina vontade. Deixar Jesus reinar. Eu não tenho que querer nada. Eu não tenho que querer nada, eu não tenho que planejar nada. Então, às vezes, o que aconteceu ontem, de eu ficar pensando o que eu ia fazer hoje, é justamente, às vezes, eu vivo completamente abandonada. Até esses erros ele usa, porque eu não posso, eu não tenho que ficar planejando. Mas ele usou esse meu planejamento para destruir o meu planejamento, para eu mostrar para vocês, para eu mostrar o que é na prática, né? Ele deixa a gente viver na prática o que ele vai explicar depois. É incrível o que ele faz. Eu fico impressionada, eu fico olhando a minha vida e assim, boba, totalmente abandonada. Aí a, a Aline falou sobre sobre se abandonar e sobre o sofrimento, né? Que ela falou do sofrimento que ele quer que a gente esteja pronto para tudo, mas que nem sempre ele envia o sofrimento, que eu vivo completamente feliz. Eu não tenho essa dor toda, estou disponível. Se Jesus que ele quer que a gente tenha a disposição, que a Aline falou. Para ter essa disposição para sofrer por Deus, o que ele quiser que você sofra é o amor. Como que eu vou readquirir esse amor tão grande por Deus a ponto de falar para ele assim: se o Senhor quiser mandar uma doença e eu ficar na cama o resto da vida, eu estou pronta. Se o Senhor quiser me crucificar, deixar eu na cama igual a Luísa ficava, amém, estou pronta. Faz o que o Senhor quiser comigo para eu conseguir falar isso de coração, me abandonar completamente, sabendo que pode vir. Eu não sei, eu estou falando assim, eu me lanço. Eu não sei o que vou ver, o que eu vou encontrar daqui a um minuto, eu não sei. Para eu ter conseguir falar isso, é o amor. É o amor. E como que eu consigo readquirir esse amor? Esse amor em mim, vivendo em mim? É me abandonando à vontade de Deus, porque só Ele vivendo em mim, para Ele amar em mim. Eu vou dar o. Primeiro a gente confia. Primeiro a gente confia, né? Com a confiança que eu adquiri na relação com Deus, a confiança vai me fazer acreditar nele e confiar que ele sempre vai fazer o melhor para mim. Que se tudo que acontecer é o melhor que aconteceu. Então, primeiro essa relação de confiança com Deus. Como confiar em Deus? Né? Como eu vou adquirir essa confiança? Conversando com Ele. Conversando com Ele, senta e conversa com Deus. Senta e conversa com Deus. Pega o livro do céu e vai ler e vai conversar com Deus. Ele vai infundir em você essa confiança. Nós não somos capazes de nada. Ele vai infundir na sua alma. A partir do momento que você se coloca na presença dele, ele vai infundir na sua alma fé, esperança, caridade. Fé, esperança, caridade. São dons que ele vai devolvendo para a gente. Dons que ele vai devolvendo, que ele vai dando mais, alimentando. Mas eu tenho que estar perto dele, eu tenho que querer estar com ele. Eu vou só usar a minha vontade para falar assim: eis-me aqui, Senhor, eu quero. Eu quero receber esse dom. Eu quero a santidade. Eu quero ser só sua. Eu quero. Eu não tenho capacidade. O senhor está vendo aqui a miséria.
Mas eu creio que o Senhor vai arrumar tudo, vai purificar tudo. Eu creio que só de estar presente com o Senhor, pensando no seu nome, o Senhor já está me purificando. Porque eu quis estar com o Senhor. Ele não vai. Deus não força ninguém a nada. Ele quer que a gente ame livremente. Então, a partir do momento que eu desejo estar com Ele, que eu desejo ser dele, ele já é concebido na minha alma. Ele fala isso no livro do céu. A partir do momento que você me deseja, eu já vou ser concebido. Aí a concepção de uma criança, né, por exemplo, é lenta. Ela nasce, ela vai ser fecundada, vai crescendo, crescendo, crescendo até se tornar um adulto. E assim vai acontecer também a encarnação divina. A encarnação divina vai amadurecendo, Jesus vai crescendo, a vida divina vai crescendo. Mas eu tenho só que querer, desejar. Igual quando a gente vai ter um filho, a gente pede, deseja, né, que quer ter um filho, né? E aí o filho é concebido. Assim é Jesus. E aí ele fala nesse mesmo trecho, quando a alma deseja o bem, quando a alma deseja o amor nasce na alma, que ele é o próprio amor. Se ela deseja o mal nasce. E o demônio fica concebido. Isso é horrível. Então é crer, confiar em Deus e se colocar sempre na presença dele, né? E não ter medo, não ter medo de nada. Se a alma se abandona totalmente em minha vontade, me dá mais honra, porque dá tudo o que eu posso exigir da criatura. Tudo o que ele pode exigir de nós é a nossa vontade. A nossa vontade foi criada. Por quê? Para que Deus criou a nossa vontade humana? Para que Deus criou uma vontade no ser humano? Né? Porque ele poderia não ter criado essa vontade. Ele criou uma vontade só para ter um lugar onde ele reinar, onde ele colocar a sua vontade. Foi para isso que Deus criou a vontade humana. Criou a vontade humana para ser um trono, um local onde ele vai colocar a vontade divina reinando. A nossa vontade é o trono e a vontade divina é o rei. E ele vai sentar na nossa vontade, vai reinar nela. Para isso que Deus criou. E assim é viver totalmente feliz. Feliz, plenamente feliz. Plenamente. Não tenho medo do que a Luísa fala sobre a cruz, porque a cruz nos assusta. A cruz nos assusta. Mas à medida que a gente vai lendo o livro do céu, que a gente vai entendendo o que é a cruz, o que é o sofrimento, tenho certeza absoluta que a pessoa que abre o coração para entender o livro do céu e vai entendendo, vai compreendendo e deixa Jesus falar no seu coração o que é a cruz, você vai pedir a cruz. Você vai pedir a cruz. Porque você entende. Deus nos deu inteligência. Inteligência para entender. E a gente, pela inteligência, pela razão, a gente entende que o sofrimento é bom. Te dou certeza, às vezes é muito complicado, às vezes, no início, a gente entender isso. Que o sofrimento é bom. Mas Deus nem dá sofrimento assim. Nem dá. Às vezes ele te faz, ele deixa você passar por situações complicadas que são é uma maravilha para você se desapegar do mundo, desapegar totalmente. Eu era muito apegada com meu esposo, muito apegada. Eu achava assim que eu jamais conseguiria viver aqui na face da terra sem meu esposo, sem minha família, sem estar casada. Que uma separação para mim seria o fim da vida. Eu achava isso. E no dia que eu conheci a Aline, acho que foi na semana que eu conheci a Aline, eu coloquei na cabeça, eu vi umas coisas no celular do meu esposo, nada a ver. E eu falei que eu coloquei, eu já estava certa, que ele tinha outra família. Por causa de uma besteira, de nada. Eu falei, ele tem outra família. A Aline, ele me traiu, ele tá me traindo. Aí eu fui encher a cabeça da Aline de coisa. Enchi a cabeça dela. E eu tinha certeza absoluta que ele estava me traindo. Mas eu chorei tanto, eu sofri tanto, tanto, tanto. Quando ele chegou, que eu fui conversar com ele, eu entendi que era tudo um engano, que não tinha nada a ver com o que eu estava pensando. Deus me deixou tão tranquila, tranquila, que não tinha nada a ver.
Só que eu tive que passar por essa dor de pensar, só de ter a possibilidade. Me fez sofrer tanto, mas não aconteceu nada, ele não me traiu. E cada dia que passa, depois que eu conheci a Divina Vontade, que eu comecei a viver na Divina Vontade, cada dia ele está mais apaixonado. Cada dia a gente está mais unido, cada dia a gente se ama mais, cada dia o nosso casamento está melhor. 1000 vezes melhor, assim, 1000 vezes é pouco. É tipo assim, mudou da água para o vinho. Assim como Jesus lá nas bodas de Caná transformou a água em vinho, ele transforma o casamento também. Transforma tudo. Nossa, incrível o que Jesus faz. É isso que eu tô falando. Aí eu começo a ver o filme do que já passou, eu vejo o filme do que tá passando, o que já passou e falo, nossa, que lindo, que história linda de amor que o Senhor está construindo. Que romance mais lindo, que filme lindo, maravilhoso. É um filme cheio de amor, é alegria, é comédia, é romance, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Não tem nada que eu possa, nada que eu falo assim, eu queria que não fosse assim, não. Tudo perfeito, perfeito. A vida que eu vejo, que eu assisto. É incrível, incrível o que eu vejo acontecer no meu casamento, o que eu vejo acontecer na minha família, nos meus irmãos. Eu fico de boca aberta. Eu fico de boca aberta ouvindo a minha irmã falar de Deus. É impressionante, a minha irmã, há pouco tempo, ela não rezava nem o Pai Nosso, ela não estava totalmente desligada de Deus. Hoje ela está fazendo os 31 dias com Maria. Eu fiquei impressionada, a minha irmã. Que eu mandava mensagem para ela de Deus, eu fui chamada de fanática pela minha família. Hoje eu escuto a minha irmã falando, eu não sei como que eu vivi até agora sem conhecer isso. Estou fazendo os 31 dias com Maria, estou impressionada. Tá boba, assim, igual eu. Porque ela está começando agora. Meu irmão dizendo que está indo na missa domingo, que está indo confessar, que amou confessar com o padre, que foi uma conversa maravilhosa. Eu vejo meu pai que bebia todo dia. Meu pai, eu dei para ele um diário, eu fico emocionada agora vendo o filme. Eu dei para ele um diário bíblico. Todo dia tem uma meditação bíblica, né? Meu pai fala, minha filha, esse foi o presente mais lindo que você me deu. Eu tô lendo todo dia. E agora Jesus é meu amigo. Eu converso com ele todo dia. E eu não tô bebendo mais. Eu não tô bebendo mais. Ele bebe uma vez ou outra agora. Ele ficou 4 meses sem colocar uma gota de álcool na boca. E agora ele tá bebendo, mas assim, muito pouco. Eu vejo a minha mãe o tempo todo rezando. Minha mãe sempre rezou, mas agora tá muito mais. Ela só reza praticamente. Minha mãe foi transformada. Minha mãe era uma pessoa totalmente. Ela tinha síndrome do pânico. Minha mãe tinha medo de tudo. Minha mãe tinha medo de morrer, medo de adoecer, medo de tudo. Se minha mãe não tivesse se transformado, ela estaria em pânico agora na pandemia e ela não está. Ela está totalmente tranquila, feliz. Totalmente. Eu vejo assim mudanças assim incríveis no meu esposo, nos meus filhos. Se eu for falar tudo, realmente fica muito grande o áudio. Fica grande demais, assim. Eu espero que, que seja assim, que se alguém ouvir, que consiga entender, né? Que consiga viver, assim, totalmente, que seja plenamente, assim, iluminado para entender o que a gente está falando aqui nessa escola. É muita coisa, às vezes eu falo, nossa, é muito vídeo para as pessoas verem. Quem está chegando pode achar estranho, né? Tanto vídeo, tanta coisa. Mas vale a pena se abandonar totalmente, tirar totalmente os olhos do mundo e voltar totalmente para ver só isso daqui. Só esse grupo aqui. Garanto para vocês. Para de ver tudo. Olha só para cá. Aí vai dar tempo de ver tudo. Né? Mas se não conseguir ver tudo, se você ver um pouco, já vai alimentando a sua alma. Essas palavras de Jesus é felicidade, é graça. Jesus colocou muita graça em cada palavrinha que a gente coloca aqui. Cada palavra que a gente fala aqui, que a gente lê, é graça de Deus, é felicidade, é paraíso, é céu.
é céu. É Jesus criando a... Jesus fala assim, até mandei para a Aline ontem, Jesus fala assim que quando ele fala da vontade divina, toda vez que ele fala da vontade divina, ele está criando, ele está fazendo aquisições, fazendo criações no reino da divina vontade. Então, quando a gente está aqui, porque ele falou assim, ó, a minha vontade, Luísa, é interminável. Se eu for falar para você tudo, eu passo a vida inteira, eu não falo tudo sobre a minha vontade. Não tem como. Então, o que ele falou para a Luísa não é tudo. Quando a gente está meditando o que ele falou para a Luísa, sai um monte de luz, ele fala mais ainda. Ele está falando ainda agora, hoje na Terra, através da nossa boca, ele vivendo em nós. Ele está lendo o livro do céu e complementando o que ele falou para a Luísa. Quando a gente está aqui lendo, é ele que fala. E quando ele fala, tudo que ele fala da divina vontade, ele está criando, fazendo criação, uma criação para o reino da divina vontade. E isso vai abrindo as portas para mais pessoas entrarem nesse reino. Então, por isso é tão importante cada palavra que a gente fala, cada luz que a gente recebe, compartilhada na internet. É aumentando o reino da divina vontade, é levando o reino. Toda vez que a gente se funde com Deus, com Jesus, falar da divina vontade, pegar o livro do céu para ler, é totalmente se fundir na divina vontade. É Jesus falando. Toda vez que a gente abre a boca, abre o livro do céu para falar, ele vem para falar. E quando ele fala, é um sol, milhares de sol ao redor da alma. Então é um sol aqui na terra, que onde eu estou falando tem um sol brilhando espiritual. E o sol, assim como o sol do céu, assim como o sol lá no céu, está irradiando para toda a terra, a minha palavra, a minha meditação, que é Jesus fazendo em mim, é um sol que vai beneficiar almas. O sol, aqui o sol que está lá no céu, humano, né? O sol que a gente está vendo da criação, ilumina os nossos corpos, né? As plantas, a terra. E a palavra de Deus, a divina vontade, é o sol que ilumina as almas. A gente não vê. Eu não estou vendo esse sol aqui brilhando aqui, eu não estou vendo o sol. Mas eu tenho certeza absoluta pela fé que essa palavra, que esse momento que eu estou aqui com Jesus, ele falando em mim, milhões de almas estão sendo banhadas com esse sol. Banhadas. E muitas vão conhecer a divina vontade, muitas vão se converter, muita gente que tá atribulado vai ser consolado. Muita gente se converte. É um sol que brilha, que beneficia quem quer beneficiar. Quem está debaixo do sol? Tem gente que esconde do sol, igual tem gente que esconde do sol aqui, no planeta Terra, que não gosta do sol. Aí a pessoa não recebe o benefício que o sol traz. Mas quem está lá, quem gosta de fazer caminhada, que fica diante do sol, recebe os benefícios. Então, a alma que está hoje aberta para conhecer, para buscar a Deus, ela recebe muita graça, muita iluminação por causa dessas meditações que a gente faz. Com certeza absoluta. Em Amém, nome do Fiat Pai que Jesus, me eu criou, em confio. nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe. Eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Bem, nesse trecho do volume 12, né, do dia 8 de janeiro de 1911, Jesus fala claramente para Luísa, Jesus explica, né? Ele fala para ela como que deve ser os sacerdotes, né? Que os sacerdotes, eles têm que ser pessoas totalmente desapegadas, né? Tanto da família sanguínea, vamos, né, colocar assim, dessa maneira,
como também dos apegos espirituais, das famílias espirituais, né? Dos filhos espirituais, que os padres têm em cada paróquia, né? Que eles vão, em cada diocese, que eles vão fazer o seu trabalho, né? Mas esse padre que não consegue entender isso, né? Esse sacerdote que não consegue entender essa dimensão, acaba se tornando uma pessoa igual a qualquer outra, né, que conhece a Deus. E o sacerdote, ele é totalmente Jesus na terra, né? Ele é isso que Jesus quer que os sacerdotes sejam, né? Que eles sejam totalmente Jesus, que eles não tenham apego à sua família, né, terrena, que eles não tenham apego a coisas, né, a lugares, a pessoas, né? E isso nesse tempo de hoje, é uma raridade a gente encontrar, né? Eu tive a oportunidade de quando eu estava em São Paulo, eu conhecer um sacerdote que é sacerdote, que foi ordenado sacerdote, mas que depois se afastou, né, do sacerdócio e foi viver uma vida, ser outro sacerdote em outra igreja, numa igreja anglicana, né? E esse sacerdote, ele é totalmente apegado à família, né? Ele tem o sacramento do sacerdócio, mas ele construiu uma família, ele tem uma ex-esposa, tem filhos, e esse sacerdote, ele é tratado como um homem normal, né? E tem que cumprir com as suas obrigações de pai, né? Por isso que Jesus dá essa orientação a Luísa, né? Jesus deixa claro que os sacerdotes têm que ser como ele foi, né? Tem que ser igual a ele, né? Tem que ser totalmente desapegado, né? Jesus, ele amava Nossa Senhora, mas ele não tinha apego a ela, né? Então, assim, até que os nossos irmãos evangélicos, eles falam que Nossa Senhora é uma pessoa qualquer por causa que Jesus fala quem é a minha mãe, meu pai e meus irmãos, né? Aquele que faz a vontade do meu pai. Só que não essa colocação de Jesus no Evangelho não quer dizer que ele não amou Nossa Senhora. Ele amou Nossa Senhora, só que ele não teve apego humano. Vivendo uma vida humana, como ele vivia na terra, ele não teve apego humano. E o sacerdote que não entende isso, o sacerdote que não entende essa colocação, que não entende que tem que ser, né, totalmente desapegado de tudo, né, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo o que aconteceu com esse sacerdote que eu conheci, que, segundo as informações, ele foi um sacerdote romano e que por desejo, né, por desejo humano, conheceu uma mulher e resolveu deixar a igreja romana, né, para poder casar com essa mulher, mas ao mesmo tempo esse sacerdote ele não quis abrir mão do sacerdócio. Então, né, ele foi para essa igreja anglicana, onde ele pode celebrar com 2 pessoas, 3 pessoas, não pode celebrar em grande quantidade por causa da vida dele irregular, né? Porque ele separou da esposa, que ele casou, né? E esse sacerdote, ele é totalmente apegado à família,
Tanto é que tem uma pessoa que ajuda ele na questão da pensão, né, e tudo, com a pensão dos filhos, para que ele não seja preso e para que as crianças não passem por necessidade, sendo o oposto, né? Sendo o oposto do que Jesus orienta, né? Do que Jesus deseja para os sacerdotes. E hoje a gente vê isso também, né? Que alguns sacerdotes, claro que a gente não vou generalizar todos, mas que alguns sacerdotes passam por esse processo também, né? Esse processo do apego, né? De não saber separar, discernir o que é ser Jesus, né? O que é ser Jesus, o que é o sacramento do sacerdócio, né? O sacramento do sacerdócio, então, ele fala claramente para ela, minha filha, aqueles sacerdotes, os chamados, né, a serem sacerdotes, que têm apego, né, eles são a traça, né, eles produzem a própria traça, né, porque aquele que tem o apego à família é uma traça que corrói o padre. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala que onde está o teu coração, né, ali está o teu tesouro. Então, se o padre, o coração dele está preocupado com a família, por que os sacerdotes, eles foram escolhidos para não casar, né? Não ter família, justamente por isso, né? E aí, quando a gente se depara com uma situação inversa a essa, quando a gente, como eu tive essa experiência de conhecer, né, esse sacerdote, que tinha tudo, humanamente, né, falando, espiritualmente falando, para ser um bom sacerdote, mas que por sua vontade humana, né, simplesmente sai da igreja, vai para outra igreja, onde lá é permitido que os padres casem, tenha sua família, e aí acontece o que aconteceu, o oposto, né, do que Jesus fala para Luísa no livro do céu, né? Que o que Jesus fala para Luísa no livro do céu é justamente o contrário, que o padre, ele tem que ser totalmente desapegado, né? Totalmente isento a essas coisas, né? Ele tem que ter esse conhecimento, né, de que ele é Jesus na terra, né? E que ele tem que agir como Jesus, né? Então, assim, a parte que mais me chama a atenção desse trecho é essa, porque até comparando com essa experiência que eu passei de conhecer um sacerdote que é totalmente o oposto, né, do que a Jesus orienta a Luísa. E como é bom se a gente pudesse passar esse trecho para os nossos sacerdotes, né? Para que eles, através do livro do céu, eles tenham esse conhecimento de como que Jesus quer que seja uma alma de um sacerdote. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Boa tarde, desculpa, gente, é porque eu botei o trecho errado, que eu criei um grupo para fazer uma meditação do trecho que eu tinha que fazer um vídeo, aí coloquei o trecho errado. Em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Bem, nesse trecho, a questão que mais me chama a atenção, a parte que mais me chama a atenção, assim, que eu fiquei meditando, que eu coloquei o trecho errado, né? Que o trecho que era para colocar para o estudo de hoje,
não era o que eu coloquei anteriormente, né? E aí eu peguei esse trecho e fui ler, né? E a parte que mais me chamou a atenção é a concordância, a união entre Jesus, Nossa Senhora, Jesus e Luísa, né? Que tinham um único objetivo, que era fazer a vontade de Deus. Nossa Senhora, quando aceitou trazer Jesus à Terra, né, para fazer a vontade de Deus, Jesus, né, que aceita vir à Terra, né, para fazer a vontade do Pai, para poder nos salvar, né? E aí vem também a vontade da Luísa, né, que ela aceita escrever, ela aceita passar por tudo que ela tinha que passar para fazer a vontade de Jesus. E aí isso nos remete a nós também, né? Como filhos da divina vontade, hoje o nosso único intuito, nosso único foco é viver a vontade de Deus, é pedir para que esse reino venha logo à terra, né? E essa comparação dessa vontade, né? Que são três caracteres, né, de pessoas. Primeiro, Nossa Senhora, que veio para fazer, né, para poder ser a mãe do Salvador. Aí depois vem Jesus, que se encarna no ventre de Nossa Senhora, né? E aí vem Luísa, né, para mostrar essa santidade para nós, para mostrar que isso tudo é possível, né, para nós e nos deixar esse caminho, né? Essa nova direção para nós, de meditarmos o livro do céu, né? De fazermos todo o processo, né? E pedir esse reino, né? E essa união entre eles, né? É que tem que haver entre nós, com Nossa Senhora, com Jesus, né? E aprendendo com Luísa, né? Aprendendo tudo que Luísa deixou, né? Nos escritos de Luísa para nós, que são verdades para nossa alma. Então, esse ponto foi o ponto que mais me chamou a atenção. Essa concordância de três tipos de pessoas, né? Primeiro foi Nossa Senhora, né, que aceitou fazer a vontade de Deus. Depois foi Jesus, que veio para fazer a vontade do Pai, para poder nos salvar. E aí vem Luísa, né, para escrever todas essas riquezas, para nos mostrar esse caminho. E agora vem nós, né, essa geração, vem nós, a nossa vontade totalmente entregue à vontade de Deus, né? Para pedir unicamente, exclusivamente o reino da divina vontade. E isso é uma coisa que a gente almeja. Eu imagino assim, que Nossa Senhora, ela tinha, ela almejava isso, porque nos 31 dias, fala que Nossa Senhora chorava nos pés do Pai para que viesse o Salvador, né? E ela nem sabia que ela ia ser a escolhida, né? Para ser a mãe do Salvador, né? Só que quando ela nasce, né? Quando ela, pelo conhecimento que ela tinha de Deus, né? Pelo conhecimento, pela sua família, pela família de Nossa Senhora, né? De Santa Ana e São Joaquim, que a gente estudou isso também, né? Que a gente viu isso na Valtorta, né? Pelos pais piedosos que Nossa Senhora teve. Então, quando ela vai ali pro templo, quando ela vai ser levada pelos pais para ir para o templo, né? E ali ela fica no templo até o tempo né, do casamento dela, né? Da preparação dela para ser a mãe de Salvador. Então, assim,
Primeiro foi Nossa Senhora, né? A primeira que aceitou fazer a vontade de Deus, né? Foi a Santíssima Virgem. Aí vem Jesus, que encarna no ventre de Nossa Senhora, que se priva de tudo, né? E aí traz Jesus. Aí de Jesus, né? Aí Jesus precisava de uma alma para poder passar, escrever, né? Não podia ser qualquer alma, né? Tinha que ser uma alma que aceitasse fazer a vontade de Deus, né? Uma alma que amasse tanto Jesus de uma maneira tão grande, e amasse tanto Nossa Senhora, que aceitasse fazer a vontade de Deus. E aí vem a Luísa, né? E aí a Luísa escreve, né? Abre mão da vontade dela, porque ela fez o mesmo processo que a gente fez, com certeza, né? Quando Nossa Senhora dá os 31 dias para ela, né? Ela faz aquele processo na vida mesmo dela, né? E aí fica tudo isso, fica toda essa riqueza para nós, né? Para ser deixado, para ser encontrado hoje por nós. E aí de nós, né? Vem as outras pessoas, né? Da Aline veio nós, né? Que a Aline conheceu a divina vontade primeiro que a gente, né? E aí ela nos forma hoje, e nós vamos formar outros, e dos outros que nós formarmos, vamos formar outros, e assim a vinda do reino vai se expandir pela terra. Mas a parte que mais assim, que me chamou a atenção foi justamente isso, essa concordância, né? Essa concordância, essa união que havia, né? Entre essas vontades para se fazer uma única vontade, que é a vontade de Deus, né? Que é viver na vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus você conhecer a vontade de Deus é uma coisa, né? Agora você viver na prática, no seu dia a dia, né? Como a Luísa viveu e como a gente vive em comunidade, é completamente diferente, né? Então, ela, né, Luísa, ela foi divinizada, né? Porque ela foi uma pessoa escolhida por Jesus, né? Para fazer a divina vontade. E a gente também somos essas pessoas escolhidas, né? Entre todas, né? Entre todas as criaturas, né? Nós fomos essas pessoas escolhidas, essas pessoas que estão doando tudo, né? Que estão se entregando totalmente para viver na divina vontade. Então, a parte que mais me chama a atenção é isso, é essa união entre essas três pessoas, né? Nossa Senhora, né, que se uniu a Deus para fazer a vontade de Deus, né? Jesus, que se uniu a Deus e também a Nossa Senhora, né? Que a vontade de Nossa Senhora era a mesma a vontade de Jesus, e a vontade de Jesus era a mesma de Nossa Senhora. E Luísa, que fez as duas vontades, que na realidade é uma só, né? Quando a gente fala de duas ou três pessoas diferentes, a gente até pensa que são várias vontades, só que não é. É uma única, é um único denominador comum. É igual a gente fazer uma conta de matemática, né? Não importa a colocação que a gente coloca os números, né? Mas o produto final é o que conta. E o produto final dessas duas experiências de Nossa Senhora, né, e de Luísa, foi a vontade de Deus, né? E quando Jesus estava na terra, ele fez a vontade de Deus em perfeição. E hoje nós, mesmo na nossa pequenez, conhecendo a divina vontade, nós queremos fazer a vontade de Deus, né? Aceitamos fazer a vontade de Deus, como a Luísa, né? Aceitou, e tudo muda,
na nossa vida. Mas a parte que mais me chamou a atenção foi esse, né? Foi esse encontro de vontade, né? Da vontade de Deus com Nossa Senhora, da vontade de Jesus com Nossa Senhora, de Nossa Senhora com Jesus, né? Que é o que Jesus, ele é o Pai, e a vontade da Luísa, que se encontrou com Jesus, na mesma vontade de Jesus e na mesma vontade de Nossa Senhora, para fazer uma, né? A vontade de Luísa era uma única vontade, era fazer a vontade do Pai. Assim como hoje, para nós, é essa a nossa única vontade, fazer a vontade do Pai. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Fiat, fiat, fiat.